Check-up no rádio, hoje recebendo o médico geriatra Belísio Neto, que está mais feliz hoje do que Pinto. Como é aquele ditado que diz? É Pinto no lixo. Pinto no lixo, né? 5-0, né? Para a tristeza aí de Abdias, de Edinaldo, de Edson, né? De Zé Geraldo, advogado, de Lobão, vereador. Tem uma turma aí que não se recuperou, né? Da grande performance do Flamengo no último domingo na era Renato Gaúcho. Doutor Belísio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os internautas, uma satisfação imensa participar mais uma vez aqui do quadro Check-up no rádio e com essa alegria de depois de uma vitória daquela. Hoje o nosso tema é confusão mental em idosos, né? Informações relevantes para familiares e principalmente cuidadores. E aí? Marcos, bem pouco tempo atrás, as pessoas tinham a ideia de que o paciente, quando ele delirava, ele entrava em confusão mental, se associava logo a uma esquizofrenia, uma loucura, né? E, na verdade, a gente tem várias causas de confusão mental no paciente idoso. O paciente que está bem, de uma hora para outra, ele sai da casinha, ele começa a ter alucinação, a ver coisas, a não falar coisa com coisa, como eles mesmos relatam. A gente tem que saber que aquilo é um sinal de alarme. Ponto. Na velhice, confusão mental é um sinal de alarme. Sinal de alarme de que podem estar acontecendo doenças progredindo, que pode ter alguma coisa aguda acontecendo e que isso deve ser ter uma intervenção, uma avaliação imediata. Para você ter ideia, desde medicações simples podem causar um delírio, até a doenças mais graves, como por exemplo um AVC, um tumor, a forma de aparecimento de um tumor. Muitos chegam preocupados se o paciente já tinha um grau de demência. Doutor, o Alzheimer do meu pai piorou, mas piorou assim 2 dias, 1 dia, isso não é comum. A gente tem que entender o que é que pode estar acontecendo por trás. Muitos chegam, doutor, meu pai estava bem e de uma hora para outra ele começou a não falar coisa com coisa, e aí já associa que a avó foi assim, e isso não é uma forma das melhores da gente abordar. A gente tem que ver que é um evento agudo que aconteceu naqueles últimos dias, naquelas últimas horas, e que por trás pode ter uma doença respondendo por todos esses sintomas, principalmente pela confusão mental. E existem inúmeras condições que podem facilitar, né? A gente chama de fatores predisponentes. Fatores como desidratação, nutrição, paciente malnutrido, paciente que ingere pouco líquido, paciente que já tem uma condição de fragilidade mental, ele já é um paciente que pode até não ter um quadro de demência instalado, mas ele já tem uma fragilidade mental assim, pronunciada, a gente chama de reserva mental diminuída. Isso facilita, é um fator que a gente na medicina chama de fator predisponente. Ele deixa o terreno favorável para que o delírio aconteça, para que venha com qualquer coisa o paciente ter uma confusão mental. E tem os fatores gatilhos, aqueles fatores que acionam, são os fatores precipitantes, né? Que é como eu falei, uma infecção, é um tumor, é um AVC, é uma dor, a própria estado de desnutrição, quando ele agudiza, ele pode gerar um delírio agudo. Um distúrbio de eletrolito, por exemplo, uma doença que causa uma alteração no sódio, no potássio, desencadeada por N fatores. É uma medicação que foi inserida recentemente, então alguma coisa pode levar a isso. As pessoas tendem a ficarem receosas, haja vista que tem algumas doenças que causam isso e são graves, né? Mas na maioria das vezes são causas reversíveis. A principal causa, por exemplo, se você for fazer estatística, é medicamento. Medicamento, quando ele é iniciado e ele causa delírio, geralmente ele é o responsável. Depois vem as infecções, muito comum a infecção que se apresenta como o primeiro sintoma, o delírio. Infecções urinárias são as mais comuns nos idosos. Então, o paciente às vezes nem tem sintoma urinário ainda. E se tem, o paciente demenciado, às vezes ele não sabe dizer. Ele simplesmente delira. Antes da febre, antes mesmo do sintoma naquele local da infecção, ele delira. Infecção respiratória, pulmão, às vezes mesmo dele começa, antes mesmo dele ter febre, a gente não espera febre para que a gente possa pensar em infecção.
na maioria das vezes é a confusão mental, é o delírio que nos dá uma pista que aquele paciente está com infecção. Então, são reversíveis na maioria das vezes, mas a depender do que está provocando esse delírio, podem ser até causas mais graves. De forma que é um sinal de alarme que as pessoas devem prestar atenção no status mental do paciente, mesmo ele tendo a demência, já não tendo assim, uma conversa, um discurso coerente, ele ter alucinações, mas se aquilo passa do ponto e foi rapidamente percebido, isso deve ser avaliado. Nosso ouvinte conta que o pai dela tem 80 anos de idade e está com frequência esquecendo de tomar banho. Já seria um sinal de confusão mental? Pronto. Esse é uma das grandes observações que o cuidador tem que ter, se esse sintoma começou há poucos dias ou se esse sintoma já vem há muito tempo. Se ele vem há muito tempo, muito provavelmente é uma condição crônica, subaguda ou crônica. Por exemplo, esse fato de estar esquecendo de tomar banho. Isso é uma condição crônica. Muito provavelmente está relacionada a uma demência que vem progredindo. Se não tiver com o tratamento otimizado, se não tiver com as condições de psicoeducação, de que a família tem que ter como referencial para manejar esse paciente, ele pode sim estar tendo. Isso aí está mais com cara de ser uma progressão de uma demência, ou seja, uma demência que está andando, que ela está piorando, do que mesmo um quadro de confusão mental agudo. Esse fato de esquecer de tomar banho ou de não querer tomar banho, perder o autocuidado, a gente chama, isso é um sintoma comportamental muito comum nas demências, na demência de Alzheimer, na demência vascular, na demência mista, na demência por corpúsculos de Levy, na demência por Parkinson. Então eles tanto esquecem de tomar banho, como esquecem de se alimentar, de se vestir, eles desaprendem muitas vezes isso. Então, respondendo ao ouvinte, é mais provável que seja a piora de um quadro demencial que esteja já previamente instalado, não seja um delírio clássico. Outra pergunta, o ouvinte quer saber o seguinte, a alimentação ela é importante para prevenir essa questão da confusão mental ou não? Eu sempre digo que o idoso ele é um paciente mais vulnerável, ele está mais propenso a agravar qualquer situação, desde uma topada até uma doença mais grave. Se ele tiver bem preparado, se ele tiver pronto para qualquer que seja essa agressão ao organismo dele, ele vai responder melhor. Eu dou o exemplo sempre do paciente que está na beira de um penhasco. Imagina um idoso que ele está ali na beira de um penhasco, qualquer empurrão ele pode cair. Se ele estiver preparado para esse empurrão, o empurrão, dependendo de como seja, ele não cai, ele se segura, né? Ele fica mais difícil de cair desse penhasco. Então, se ele estiver bem hidratado, por isso que a gente fala, beber água, beber suco, ingerir suco, em quantidades mesmo acima do que a sede dele permita, porque eles têm pouca sede, vai deixar ele mais preparado. Um idoso que adoece, ele já estando com grau de desidratação, ele evolui muito mais, ele já entra na guerra com poucas defesas. Então ele delira muito mais se ele estiver desidratado. A nutrição da mesma forma. Um paciente que está bem nutrido, e aí bem nutrido não é aquele paciente que está comendo em demasia ou comendo só a papinha, o mingau, não. Ele está comendo as necessidades que ele requer para aquele quadro dele, seja um paciente acamado, seja um idoso robusto, que não tem doença alguma, ele tem que estar bem nutrido para que quando ele venha a ter algum agente agressor, e aí não só micro-organismos, mas tem alguma intercorrência na vida dele, adoeça, ele esteja preparado. Então a hidratação e a nutrição sim são fatores primordiais para que ele não evolua com confusão mental. Porque, Marcos, o delírio, a confusão mental é um marcador de mau prognóstico. O que é que isso quer dizer? Se tem um idoso que adoece de pneumonia, dois idosos que adoecem de pneumonia, um fez confusão mental e o outro não, esse que fez confusão mental, ele morre mais, ele interna mais, ele demora mais internado. Quando ele tem alta, ele demora a voltar. Quando volta ao seu estado anterior, ele volta com muito mais dificuldade. Então,
a confusão mental, ela é um parâmetro de que aquele idoso ele vai evoluir de uma forma pior. E para que você evite que ele tenha essa confusão mental, esse delírio, uma das medidas é ele estar bem hidratado, estar bem nutrido, estar com suas doenças compensadas. Isso faz muita diferença no desfecho de qualquer agudização. É a questão do penhasco. Se os dois estão com a pneumonia é um empurrão. Se os dois um faz confusão mental, um não está bem preparado, ele cai do penhasco, o outro pode até se segurar e voltar ao seu estado anterior. Outra pergunta da nossa ouvinte, ela disse que a mãe dela não gosta jamais de ser contrariada, né? Ela quer saber até que ponto essa mania dela pode ser uma confusão mental, e outra coisa, ela quer saber se a sua orientação é que ela como filha sempre acabe concordando com o que a mãe diz. Olha, é uma questão de inversão. Isso tem várias nuances, essa questão de ser contrariado ou não. O idoso, ele passa por um processo, quando tem familiares cuidando dele, de inversão do poder, né? Ele sempre foi aquela pessoa quem deu as orientações, quem educou, quem cuidou. E agora ele passa por uma situação de ser cuidado. Isso não é de uma hora para outra que ele vai aceitar, que ele vai estar bem com tudo isso. Se for um idoso, dependendo da personalidade, dependendo se ele tem alguma doença mental ou não, se é um idoso que tem depressão, se é um idoso que tem demência, essa transição de passar a ser cuidado e não mais cuidar dos seus familiares, isso pode ter problemas, e esse aspecto de ser contrariada pode estar, o principal problema pode estar nessa inversão, ainda que ele não aceita ser cuidado. Isso inconscientemente, na maioria das vezes. Mas a gente pode pensar em outras causas pelo fato de ser contrariado, de não ser contrariado. O paciente pode ter algum transtorno mental, uma doença do humor. Um comum nos idosos é a questão da distimia, é um tipo de depressão crônica que cursa muito com irritabilidade. Tudo passa de uma forma negativa. Ele é muito irritado, a paciência é muito curta, e isso não pode ser colocado só como da personalidade. A gente tem que ver que até que ponto está atrapalhando a vida dele. Por exemplo, se está atrapalhando a ele ser cuidado, a toda hora ter que trocar de cuidador ou não aceitar o cuidado de ninguém, a gente pode pensar que é uma doença do tipo distimia, uma doença do tipo depressão. Então, a gente tem que estar atento a isso. Pode ser só a questão da inversão da lógica do cuidado, pode ser uma doença, uma distimia, e a gente, nos idosos, a gente está sempre atento a essa questão da demência. Pode ser a abertura de um quadro demencial que não esteja permitindo que ele tenha lucidez suficiente para entender aquela situação e simplesmente ele é contrariado. A ouvinte fala que eu sempre digo que é para concordar. Na verdade, o que eu digo é para evitar o confronto, porque a gente tem que entender que eles estão numa situação mais difícil, teoricamente, do que quem cuida. Então a gente tem que entender, não é não contrariar, é a gente evitar o confronto. Isso não quer dizer que você vai simplesmente ser passivo. Você tem que ser assertivo, você tem que pontuar as decisões de uma forma que respeite a individualidade, que já tenha uma avaliação se tem demência, se ele é doente sobre do ponto de vista do humor, ou se realmente aquilo é necessário, aquela pontuação, porque também tem o outro lado do super cuidado. Aqueles idosos que são super cuidados, eles findam sendo, assim, vamos dizer, mimados, e isso é também problemático. Tem pergunta no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, doutor Belísio. Eu queria que o senhor me respondesse, porque eu tenho um problema de coluna e eu sinto muita dor, assim, no quadril. Agora mesmo eu estou sentindo uma dor muito grande descendo na perna, no joelho, que eu não aguento, ando à força mesmo. Eu queria saber se porque um médico já me falou que coluna não existe cura, não tem cura. Aí, como é que faz? A pessoa vai passar até o resto da vida sentindo essas dores fortes, sem ter remédio para isso? E aí, doutor Belísio? Assim, é difícil da gente dizer que uma doença não tem cura,
principalmente o médico. Mesmo em situações muito difíceis, a gente ainda tem o que se fazer, que eu acho que não é o caso dessa paciente. Deve ser uma dor de origem osteoarticular, osteomuscular, ou tendão, ou músculo, ou osso mesmo da coluna, que são passíveis de tratamento. E a gente, quando rotula uma doença que não tem cura, a gente tem que pensar que tem doenças que não tem cura e que as pessoas convivem. Por exemplo, o paciente com AIDS, ele tem tratamento sim para AIDS, diabetes, hipertensão. Esse rótulo de não ter cura é um rótulo meio perigoso. As pessoas estão sempre andando nessa linha de tem cura, não tem. Muitas vezes é uma doença crônico-degenerativa que a pessoa realmente ela não vai ter cura de dizer, olha, a doença se acabou. Ela pode estar ali sem estar agindo. Ela pode conviver com a osteoartrose, sei lá, com a tendinite, com a escoliose, com qualquer doença osteoarticular que causa dor. Mas essa dor, essa doença ela pode estar controlada. O paciente pode viver sem dor. Ela não tem cura, mas o paciente não sente nada. Eu sempre cito o exemplo da AIDS. A pessoa tem a AIDS, se trata, não sente nada da AIDS. Então é uma doença sem cura também, mas que tem o seu controle. Tem hipertensão, mas controla a pressão. Tem diabetes, então não desista. Dor tem que ser sempre abordada. A dor, sim, essa tem cura. Não existe essa dor pelo menos a dor física, né? A gente consegue sim controlar, às vezes com medicamentos a mais ou a menos, com cirurgia, com fisioterapia, com tratamento multimodal da dor, mas consegue controlar. A doença, ali ela pode ficar controlada, porque a gente fala do controle das comorbidades, até serve para essa questão da confusão mental. Se você tem doenças que não estão compensadas, elas não estão controladas, você pode entrar numa confusão mental muito mais fácil. Então, não desanime que tem controle sim, e não existe essa história de doença na coluna sem cura. Assim, que a pessoa entenda que não, agora não tem mais jeito, vou ter que viver com essa dor pro resto da vida. Sempre lembre da AIDS, que a AIDS não tem cura e as pessoas vivem sem sintoma nenhum. Ok, tem a nossa amiga Nazaré pergunta aqui, doutor Belizo, você tem informações sobre o curso de cuidador de idosos da UFRN, você vai ter esse ano? Não, que eu saiba, não, pelo menos do meu conhecimento, não. Eu vi esses dias publicações, eu acho que no Senai, alguma coisa assim, mas na UFRN não. Ok, então, o ouvinte pergunta aqui no nosso Facebook, né? Deixa eu só localizar aqui rapidinho. A partir de que idade a pessoa pode ter confusão mental? Confusão mental pode ter até desde a infância, né? Os quadros de esquizofrenia, por exemplo, eles têm um início de abertura pacientes adolescentes. Obrigado, Fatinha, pela água, pelo cafezinho. Deus te abençoe. Chegou um pouquinho atrasado, mas chegou. Chegou na hora certa, foi na hora que eu tava com sede. Você gosta de defumar. Bom, então confusão mental pode ter em qualquer idade. Mas o idoso, ele tem muito mais facilidade por causa do envelhecimento. A reserva mental do idoso ela é muito menor. Muito menor não, ela é menor do que o adulto jovem. Por isso que o delírio ele é muito mais comum no paciente idoso. O idoso delira com desidratação, ele delira com infecção. O adulto jovem não, porque ele tem uma reserva mental maior, ele não tem... o envelhecimento não foi capaz ainda de diminuir a capacidade da reserva mental. Então, é muito mais comum no paciente idoso, mas pode acontecer no adulto jovem, pode acontecer em pessoa de 40, 50 anos, por exemplo, tem uma privação de sono de vários dias, ele começa a ter confusão mental, não dormir. Paciente que tem um transtorno de ansiedade muito intenso, passa por um estresse agudo, um luto, alguma coisa grave na sua vida, ele pode sim ter confusão mental. Ok, doutor Belizo, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 7h49.